Fala galera, beleza? Como vocês estão? Bom, pra quem não me conhece, eu me chamo Wellington. Eu sou o Felipe Vitoriano, já me segue nas redes sociais. E estamos começando mais um podcast, o nosso Fiocast. Uhul! E hoje estamos com um tubarão na casa, meu parceiro, amigo Paulo. Obrigado, irmão, por ter aceitado Paulão, aí obrigado pela presença. o nosso viu? convite. Seja bem-vindo. Beleza? Vou ter que falar aqui os adjetivos do cara. Pessoal, o cara é rico. Quem tiver precisando de dinheiro aí, ó, já, entendeu? Ele é o homem. O Instagram dele vai estar aqui na bio. Vocês já, tá na descrição do vídeo aí, vocês já chamam lá. O cara é rico, o cara é forte, o cara é bonito, o cara é inteligente, o cara é empresário. E hoje vai estar dando várias dicas sobre gestão de empresas, sobre como você montar sua empresa, alavancar os seus negócios e ainda mais no mercado que ele entende e domina. A área sobre imóveis, na área sobre imobiliária. Correto, Paulo? Show de bola. Bom, o Felipe vai estar metendo marcha aí, o Paulo vai estar se apresentando e se liga aí que hoje esse podcast é para vocês. Tamo junto. É isso aí, galera. Já segue a gente nas redes sociais. Paulo, eu queria que você se apresentasse primeiro pra galera. Quem é o Paulo? Quantos anos tem? Você é da cidade de Mogi das Cruzes? É casado? É solteiro? Fala um pouquinho de você. Se quiser falar a idade, se não quiser, nós que manda, tá ligado? Fala um pouquinho de você. Se apresenta aí pra galera te conhecer Queria primeiro agradecer aí o convite, né? Claro, Fiquei muito feliz pelo convite. Seja bem-vindo, pô. Alguns adjetivos aí não entram, mas a gente recebe o rico, recebe o bonito, Né? e uma hora a gente chega lá, né? Chega. Bom, eu sou o Paulo Eduardo, tenho 39 anos, sou casado, tenho 2 filhos, né? Uma menina, Luísa, o Theo, Eduardo, né? Da hora. O Theo Eduardo, ele é autista, uma criança maravilhosa, Que legal. inteligente. brabo. Depois, se der, a gente fala um pouquinho sobre o assunto, eu gosto. Demorou. Fala Sim, sobre com isso também, certeza, sim. né? Bem bacana também. E estamos aí, né? Hoje eu tenho uma imobiliária, chama Imobiliária Lead, em Poá, junto com meu sócio, o Miro. E nós estamos aí tocando com o time. Miro, salve, um queremos abraço. você aqui, hein? Né? Você foi lá na imobiliária, Sim, conheceu sim. o time lá, Top, a galera. lá da Lead lá. Estamos em crescimento e vamos embora aí. Vamos falar um pouquinho aí Da hora, sobre da o hora. mercado, sobre as atualidades. Vamos embora. Legal. Você quer fazer a primeira pergunta? Ou Eu já queria mandar. Na Manda aí. verdade, Manda aí. quer fazer você? Porque a minha tem umas 3 perguntas dentro de uma aqui, Então cara. deixa eu fazer. Então começa aí. Paulo, você sempre trabalhou com, assim, no ramo de empreendedor? Você sempre quis ser empresário, empreendedor, ou você já teve outros trabalhos? Eu comecei, na verdade, a trabalhar com 14 anos, né? Sim. Mas eu comecei a trabalhar registrado, né? Uhum. Já fazia alguns biquinhos e tal, quando era mais novo. Comecei a trabalhar como panfleteiro na 25 de março, né? No meio ali que eu falo que é a escola das vendas, né? Ali é, a pior 25 que é de mesmo. março ali é a escola das vendas. É. Então eu comecei a trabalhar como ajudante geral numa loja e panfletando na frente da loja, né? No começo com muita vergonha, com aquele que é normal, mas Timidez, depois... Depois vai soltando. Depois vai soltando, aí comecei a ver, eu falei, meu, o negócio aqui é bom. Eu acho que foi aonde que entrou a questão da veia da venda, né? Até do empreendedorismo, que eu começava a ver os vendedores lá, os camelô vendendo e ganhando dinheiro, tirando do bolso. Esse cara é liso demais lá, né, Eu meu? falei, cara, mas esse cara ganha dinheiro assim, Esse meu. cara é liso demais. E aí eu fiquei 2 anos trabalhando lá e fui trabalhando numa empresa. A empresa era mais uma empresa vendia produtos, né? CLT, você foi pra CLT? no CLT, caso? era CLT. Nessa época era CLT. Mas nesse período, né, eu acho que entrou um pouquinho empreendedorismo. Eu ainda não sabia o que era, óbvio, né? 14, 16 anos aí. 14 para 15 anos, eu e um amigo meu que trabalhava lá, compramos algumas bijuterias, que lá era um prédio bem grande, então vendia de tudo. Vendemos a bijuteria, pegamos uma lotação, fomos pra praia e vendemos na praia. Caramba. O mesmo dinheiro que a gente vendeu, já voltamos, já gastamos. Molecada, né? Gastamos Novão, lá tal. mesmo. Mas aí começamos a ver, pô, a venda dá um dinheirinho. Dá velho. certo, é vendo? uma parada Foi que pra dá certo. praia, vendemos, gastamos e voltamos e tava bom. E aí depois eu fui pro CLT, continuei. E aí depois eu fui trabalhar no hospital, na área administrativa, mas nesse inteirinho eu abri um Lava Rápido. Uhum. Tinha uns 20, meu primeiro negócio foi um Lava Rápido. Aí eu fiquei 1 ano com esse Lava Rápido, uma sociedade, não deu certo. Depois eu abri uma assistência de celular, né? Mas tudo que eu falo, né? Hoje a gente tem uma certa idade, e com as experiências que a gente estava até conversando, sim. a gente consegue um pouco já ter uma outra visão. No começo sim. era abrindo, como muita gente faz hoje em dia. É. Né, abre e vai abrindo, vai dar certo e tal. E eu É. fui nesse embalo. Aí eu tive uma assistência de celular. Na época, fiquei também ali com a Augusta, com a Paulista, um ponto muito bom. Caramba. Mas aí fiquei um tempinho lá também.
Só que o ponto ele era meio sublocado, então ficou muito alto depois para muito, alugar. é muito caro os aluguéis Muito pra lá. caro né, meu? demais, cara. É bom, mas Aí dependendo se tem que entrar com calção, né? Essas paradas assim. É um exemplo, eu pagava 500 na sublocação, para sair eu ia para um de 2, 2,5. Era 4 vezes a mais. Aham. Só que nesse período eu trabalhava no hospital à noite e trabalhava de dia. Então eu saía, era 12 por 36. Aí eu saía do hospital, aí do hospital eu ia pra loja, aí eu ia pra casa, vinha pra loja E e depois hospital, ia... qual área de hospital? Na área da administrativa. Administrativo. É. Aí eu saía do hospital, ia pra casa, depois eu ia pra loja, ia pro hospital. Nossa. Corrido. E isso foi uma época do Lava Rápido e uma época da loja de assistência de celular, que eu fazia essa jogada aí, porque não tinha como se manter ainda do negócio, Só né? do próprio negócio. Aí depois depois do hospital, eu conheci o mercado imobiliário. Que eu estou há 13 anos no mercado agora. 13 anos. 13 Meio anos. que se encontrou agora. Ah, sim. Eu falo que assim, eu sou meio suspeito. Quem fala mercado imobiliário, eu sou meio suspeito, porque eu sou apaixonado. Então sempre vou falar bem, né? Mas já passamos altos e baixos, bastante aí. Mas é legal porque Da hora, pô. o Paulo, se a gente for parar pra ver assim, o brasileiro ele tem isso, né, mano? Ele vai aqui, ele vai ali, ele dá um jeito ali. Sempre. Hoje em dia você vê, dificilmente alguém vai ter um emprego só, cara. Dificilmente alguém vai por um caminho só, né? Então, assim... pessoas Tenta que se querem... manter por uma renda só. cara. Renda só. Muito pessoas difícil. que têm objetivos maiores não se contenta só com aquilo, né? Eu acho que o que a gente tem que causar em nós é o descontentamento do aquilo que você tá no momento. Exatamente. Né? Nunca tá bom. Nunca mas tá bom. a gente pode ter... Eu sempre tive isso comigo. Eu falei, eu preciso... Por que isso teve? Porque, graças a Deus, eu falando assim, eu nunca fui... Né, nunca tive... Até brinco com a minha esposa um pouco. Falo pra ela, que ela teve umas situações... Na infância, né? Que foram bem difíceis, né? Morar em locais insalubres e tal. Sim. Eu nunca tive, graças a Deus. Fui criado pela minha avó e pela minha tia. Tive uma boa criação. Não fui criado com pai e com mãe. Mas eu tive, graças a Deus, uma boa criação pela minha avó e pela minha tia, né? Então, eu nunca tive... Eu sempre brinco com ela. Eu almoçava, eu tomava café da manhã, almoçava, café da tarde e janta. Tinha Todas as regalias. Todas as regalias possíveis, né? Que graças a Deus, eu agradeço muito a Deus por isso, que eu sei que tem muita gente que infelizmente não teve a mesma oportunidade. É verdade. Né? Mas assim, nunca foi nada luxuoso, né? Sempre foi com dificuldade, né? Então assim, eu sempre tive queria ter o meu. Então onde começou a me despertar, e quando, por exemplo, eu ia comprar uma calça, minha avó falava, essa daqui, ó. Essa daqui você pode até tal valor, e era na feira. Não era na loja. Não era loja, né? Tinha uma feira na rua de casa. Tinha essa também, né? E vendia essas roupas, né? Então essa aqui. Eu falei, pô, mas eu queria uma roupa de marca, né? Indo pros 12, 13 anos, já conheci um pouco. Tal. Eu falei, não, quando você quiser, você vai trabalhar. E foi o que me despertou. Então eu falo, quando você quer algo objetivo, começa daí, do despertar. Se não tá bom, cara, você tem que correr para ficar melhor. Né? Não se contentar só com aquilo. Se você se contenta só com aquilo, você vai ficar na mesma posição sempre e não vai sair. É verdade. É igual o Silvano falou, né, no podcast passado. Tem que ter um porquê, né? Tem que ter um porquê. Exato. Você foi criado pela sua avó e pelas suas tias? Fui criado. Eu também, caralho. Mas seu primeiro trampo foi com quantos anos? 14. 14, mano. Eu fui criado pela minha avó e pelas minhas tias. Meu primeiro trampo foi com 19. Foi mesmo. 19 foi tarde, Vagabundo, dormia até tarde. mano. 19 anos, velho. 19, velho. 14 eu já pegava Não, vai um cara de tiro de guerra, mano. Eu servi tiro de guerra e eles não me pegavam. Nem no mercado, mano. Eu tinha 14 e eu já pegava... eu falo, hoje, é engraçado. Eu falo, hoje a minha filha tem 7 anos. Eu não deixo, apesar do autismo, mas... minha filha tem 10 e eu não deixo ela na padaria sozinha. Né? Lá dentro do condomínio ainda vai lá e tal, mas antigamente eu pegava ônibus com 7, 8 anos. Cara, né? 7, eu falei, cara, até hoje eu penso, como é que eu fazia isso? Pegava o busão, passava por baixo e ia embora. Isso é bom, forja o amadurecimento, né? O crescimento. Eu lembro que, não te cortando, eu lembro que quando eu era pequeno também, pô, a gente morava lá no Butujuru, cara, eu lembro que a gente colocava as roupinhas na sacolinha mesmo de mercado. Ia pra Jundiapeba, pra casa da minha avó, inclusive, tá ligado? E aí ia eu, os meus irmãos, tipo a Aline, no caso, a Samantha, um levando o outro, assim, tá ligado? Um cuidando do outro. E eu, 14 todo final de anos, semana, eu pegava cara, o trem, pegava já a lotação até o metrô Itaquera, eu morava na Coab 2, pegava
normal. Pra mim era normal. Então. Mochilinha, marmitinha Pra e Sampa bora. eu não arriscava muito, não. Era mais pra E eu dentro trabalhava do- na 25, né? Então eu já ia pra lá diretão já. Então, mas é legal. Forja mesmo, é É. isso mesmo. Forja. Eu sempre fui mais, na verdade, quando eu sempre fui muito mais assim, independente. Eu já andava, eu tinha 12, eu já andava com pessoas mais velhas e Ah, tal. Então já tinha Mas mais. é legal, é bom isso. Que aí depois você meio que cresce com outra cabeça, né, cara? Exatamente. É isso aí. Eu vou pra minha Vai pergunta. embora. Cara, é meio que, tipo assim, umas 3 perguntas dentro de de uma uma. aqui. Ó, qual a logística de uma imobiliária? Por que surgiu as imobiliárias? E por que, ao invés de procurar o direto proprietário, no caso, por exemplo, para fechar uma venda, eu devo procurar uma imobiliária? A imobiliária hoje, o que eu passo o conceito para os corretores? Ele é uma assessoria. Ela não é uma venda. A venda ela é uma tá. consequência. Então, exemplo, por que? Talvez eu responda as suas 3 também no meio de No todas mesmo, que eu né? vou falar. Mas por que surgiu imobiliários? Porque realmente, o exemplo, chegava uma pessoa para comprar um imóvel antigamente, né? Supondo eu aqui, pela toda a história que a gente já passou. Como é que essa pessoa vai fazer todo o trâmite? Ela não sabe. Primeiro, por exemplo, você vai vender um imóvel. Como é que eu vou anunciar esse imóvel? Verdade. Quem vai vender para mim? Quem vai fazer o trâmite de todo esse processo? Porque é um processo. Sim. Não é simplesmente eu chego, ó, tá aqui o imóvel, tá aqui o comprador, junto vocês e bora. E bora. Tem um processo de... primeiro, quando eu vou vender o imóvel, eu preciso fazer uma vistoria do imóvel. Sim. Ver se aquele imóvel, ele tá, primeiro, apto à venda. Apto à venda, dentro dos parâmetros, Dentro dos né? parâmetros, porque eu vou vender o imóvel, chega lá, o imóvel tá parede quebrada, Danificado, Sem rachado, encanamento. encanamento, não funciona, ele não está apto. A própria prefeitura, ela não vai liberar o documento que precisa. O banco que faz a intermediação, que hoje é mais forte, hoje é a Caixa Econômica, ela não vai, o dinheiro dela não vai aprovar aquele valor. Então, existe tudo isso porque o pessoal sabe, eu quero vender, mas ela não sabe como vende. Eu recebi até ontem, um rapaz que ele quer... Eu fiz uma negociação com meu cunhado e ele me indicou esse outro rapaz que ele já tem um comprador e ele já tem um comprador para o imóvel dele e ele não sabe o que fazer. Caraca. Por quê? Porque é um processo Porque é um muito processo, difícil mesmo, não é um processo fácil. Para nós que estamos no mercado, é fácil. Mas mesmo assim, a gente precisa ter os caminhos certos dentro do processo para a gente chegar no final. Que é o final onde que a pessoa vai assinar o contrato e a pessoa vai receber que é o final que a pessoa quer. Assinar o contrato, pegar a chave e a outra receber o dinheiro. Porque essa é a intenção, no caso, por exemplo, que a pessoa, no caso ali, ó, o comprador tenha menos dor de cabeça possível, tipo... Exatamente. No caso, é chegar com a chave, ó. É a ponte, né, no Os caso. dois, porque na verdade a assessoria que a gente faz é para os dois, é para quem está comprando e para quem está vendendo. também. Porque quem está comprando precisa saber, eu consigo financiar? Primeiro ponto, eu consigo financiar esse imóvel, ele custa 300 mil reais, eu consigo financiar? Aí eu pego o comprador, vou fazer toda a análise de perfil dele para saber se ele pode primeiro. Entendi. Depois que eu sei que esse cliente pode, aí eu vou pegar o imóvel e vou falar, agora você pode comprar esse imóvel sim. Ou eu vou apresentar um outro imóvel para ele, Certo. que seja dentro do perfil. Que o primeiro passo é eu saber se o comprador ele pode. E o quem está vendendo é se o imóvel dele está apto à venda. Entendi. Exemplo, existem muitos imóveis hoje que não tem documentação. Que é imóvel que a gente fala do contrato de gaveta. Contrato de gaveta. Ou a pessoa mora lá há muitos anos e uma invasão ou algo que foi cedido. E às vezes a pessoa quer vender. Ok, primeira coisa, a matrícula do imóvel. Você tem? Não tem. Eu tenho um contrato que eu fiz com fulano. Não. Aí, nesse caso, a imobiliária consegue fazer esse trâmite? Por exemplo, tem uma casa que está com o documento todo irregular. A própria imobiliária consegue arrumar isso aí para ele? Aí vai entrar advogado, vai entrar engenheiro, vai entrar um processo mais, vamos dizer, mais refinado para regularizar o imóvel, para aí esse imóvel sim ser um imóvel apto a financiamento. Porque ela pode até vender. Só que o exemplo, vamos supor que eu sempre falo para os clientes, você tem 300 mil na mão, na conta lá. Você vai dar 300 mil no imóvel que ele não tem nenhuma garantia? Nem a Não vai dar. Porque ele só vai ser vendido à vista. Ele não vai ser vendido financiado. Certo. Para o imóvel, eles primeiro, para achar um cliente que ele tem um perfil alto de compra, já é difícil. Para ele pegar todo o dinheiro dele e depositar no imóvel que não tem nenhuma documentação, ele não vai dar. Não vai. Então precisa primeiro regularizar o imóvel para depois da regularização conseguir vender. Aí eu posso vender ele à vista, eu posso vender ele financiado, aí abre o leque. Porque o financiamento hoje ele é 80% a 90% das vendas. No meu mercado, que é o mercado de médio e popular, né? Certo. Eu trabalho com alto padrão também, mas o meu nicho é mais o mercado Minha Casa Minha Vida. Certo. Que é o popular. Então, assim, a pessoa, a maior dificuldade dela é entrada.
Então, tem que entrar o banco para financiar o Pra imóvel financiar o imóvel. e a construtora ou um imóvel pronto para a gente fazer a negociação com o comprador ali, com o vendedor, para ele parcelar ou para negociar o valor, baixar o valor, fazer alguma coisa que enquadre Certo. o cliente nesse negócio. Entendi. Entendeu? Nosso trabalho em si não é só a venda que eu falo, é a consultoria de tudo. Consultoria de tudo. Porque o final, a venda ela é uma consequência, A ela vai venda- sair. Mas aí é um processo demorado, dependendo? Por exemplo, igual você está falando, você chega numa casa, no imóvel que, tipo, um contrato de gaveta e tal, aí você falou, entra advogado, entra quem mais? Entre o engenheiro. Entra o engenheiro e tal, aí nesse Esse caso processo é um pouco é mais, mais demorado, demorado. porque a gente tem que pegar a casa, o imóvel, verificar o padrão do imóvel, passar para o advogado verificar. O exemplo, a casa tem 6 herdeiros, 5 herdeiros, Ah, tem essa. faleceu alguém, aí ele vai ter que fazer aquela documentação Sim. toda para o exemplo, precisa fazer a documentação do advogado para depois sair todo o processo de inventário, para depois do inventário a gente conseguir ir lá na prefeitura, legalizar essa casa, porque, por exemplo, eu pego uma casa que ela está pronta, mas ela foi feita uma edícula, ou ela foi feita um sobrado. Entendi. Então, às vezes, ela tem até matrícula, mas a matrícula mãe dela só está lá constando que ela é uma casa 2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro. Aí subiu mais 2 quartos, eu tenho que ir lá na prefeitura, o engenheiro vai fazer o desenho novamente da casa, vai passar para a prefeitura vai aprovar. E aí vai vir lá na matrícula dizendo que aquele imóvel, ele agora tem uma construção acima, era 100 metros, agora virou 150. Entendi. Então, para que o banco realmente conste, por quê? Depois isso vai para o banco, que vai financiar. O banco vai mandar o engenheiro dele para ir lá na casa, por quê? Ele precisa saber o dinheiro que ele está emprestando, se realmente existe o imóvel, se aquele imóvel é apto, para depois, porque aquele imóvel agora é da Caixa, ou é do banco que financiou. Aquele imóvel não é mais do dono, né? Sim. É uma alienação fiduciária. Então, ele está alienado ao banco. Então, na questão de tempo, tipo assim, cada caso é um Cada caso. caso é um caso. Se eu pegar um imóvel hoje pronto, tá redondinho para venda, Já deslancha uns 30, 45 dias todo o processo está redondo. Ah, entendi. Se eu precisar fazer uma do zero, demora um pouco mais, Demora porque um não pouco depende de prazo do engenheiro, depende de prazo da prefeitura. Ah, entendi. Então tem caso que pode demorar 30, 45, tem caso que pode demorar um ano. Aham. Não tem muito uma regra, porque tudo vai depender de como está todo esse processo. A gente faz tipo uma investigação mesmo. Sim. Vai lá da fonte para saber de onde é essa casa, pega tudo, colhe para depois a gente conseguir fazer o trâmite e finalizar o processo. Entendi. Bacana, Caramba, pô. legal. Aí, galera, são dicas boas, entendeu? Exatamente. Válidas para você que é um exemplo, tem, né, algum terreno, algum imóvel para vender, às vezes tá passando por alguma dificuldade aí, algum processo, ó. Ou para você que Você quer é o adquirir cara também, né? Quer adquirir também o seu imóvel, inclusive essa é a próxima pergunta. Só antes da próxima pergunta, Paulo, só gostaria de falar aqui com a galera. Pessoal, vocês que querem fazer algum tipo de empréstimo, seja ele benefício LOAS, empréstimos para aposentado, pensionista ou servidores públicos, nós do Fiocast estamos com parceria com o Banco Presença, beleza? Agora mesmo aí na telinha da sua televisão, está passando o QR Code aí, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai estar falando com pessoas preparadas e capacitadas para estar tirando todas as suas dúvidas referente a algum tipo de empréstimo, beleza? Banco Presença, fazendo a real presença na sua vida, é isso aí. Paulo, quais são os tipos de pessoas que podem estar querendo comprar uma casa? Um exemplo, eu sou um menino de 18 anos, comecei a trabalhar agora, ganho 2 mil por mês, eu consigo comprar um imóvel? Será que eu teria que ter aí alguma coisa a mais no nome, o score, tudo essas Você consegue. paradas? O que Consegue? acontece? Qual que é a regra básica? A regra básica é ter acima de 18 anos ou emancipado, 16. É muito difícil acontecer, mas acontece. Você ter nome limpo e também você ter renda. Quais são os tipos de renda? Não precisa ser só renda CLT. Sim. Eu falo que existem 3 tipos de renda. A renda CLT, a renda informal e a renda informal com imposto de renda. Sim. Por que renda informal? Porque tem gente que trabalha informal, recebe, Sim. mas não declarou. Mas Não declara. Quando a pessoa não declara, é um pouco mais difícil, porque o banco ele considera um valor de financiamento menor. Sim. Quando a pessoa com IR, que ela fez a declaração, Aham. a renda dela ela já comporta mesmo, por exemplo, declarou 5, vai considerar 5. Certo. Se ela não declarou, ela ganha no extrato dela 10 mil, vai só, hoje está 2.335, se eu não me engano.
que é o teto máximo. Caramba. Ele não vai considerar. Por quê? O banco não tem uma segurança Caramba. que realmente aquela renda ela existe, ela é Sim, contínua. sim. Porque quando a gente declara imposto de renda, é os 12 últimos meses. Então, quer dizer, está declarado que você ganhou isso no último ano e a chance de você ganhar isso nos próximos anos é a mesma. É possível. Na informal, não. Formal 100%, que a gente faz essa nomenclatura, né? 100% eu sou informal. Agora, quando é informal, com IR. E o CLT, ele precisa ter no mínimo 30 dias de registro. Entrou no trabalho, deu 30 dias fechado de trabalho, ele já pode fazer análise normal. Aí, galera, então, hoje a maioria dos nossos clientes, nosso perfil é casal de 20, 22, 23 anos. Conquistando o primeiro AP. Conquistando o primeiro imóvel. Que da hora. Né? Então, a maioria dos nossos clientes hoje é esse perfil. Pessoas, temos muitos outros, só que a gente tem percebido que nos últimos tempos, a maioria dos clientes são jovens, que a gente vê que mudou muito a cabeça dos jovens hoje. Antigamente, né, na nossa época, provavelmente, a gente queria diversão, queria curtição, queria, né? Hoje a galera tá vindo pesado mesmo. E eu falo que é o melhor cenário, é o melhor tempo, porque hoje a pessoa comprou um imóvel com 22, 23 anos, cara, certeza que se ela tiver... Como ela já está nessa motivação, com 30 anos ela quita. Ela quita, é verdade. Porque você compra para 35 anos, né? É um prazo máximo. Sim. Só que existe a amortização de financiamento. Sim. Você paga as últimas... Não o financiamento agora, do carro, né? Só que, na verdade, no financiamento, ele compõe de qual forma? Você coloca lá R$5.000, às vezes você consegue abater 40 parcelas. Caramba, então, se o financiamento está 400... já vai para 360 parcelas. Olha. Com 5. Você não precisa fazer isso só com... Você pode fazer com FGTS ou com recursos próprios. Sim, sim. Então, isso ajuda muito. Hoje, a média da Caixa Econômica Federal, ela está entre 10 a 15 anos para quitação. Só que tem metade do tempo. Só que tem gente que, quando ela vem afinco mesmo, que ela está com o objetivo, determinada mesmo. Ela bota 13º, ela coloca férias, ela vai colocando. 3, 4 anos ela quita o imóvel. Quando vê, já quitou. A pessoa comprou um imóvel com 20, cara, 25, 26 anos, quitou um imóvel que vai valer... Pensou? Comprou por 200, já está valendo 250. Ela já vende por 250 e já dá uma casa. Exatamente. Ou até se esperar, dar uma valorizada também, dependendo, né? Exatamente. E uma coisa que, tipo assim, igual eu ia falar agora, que sempre vai valorizar é o terreno, o casa, um apartamento. Ó, você vai comprar um apartamento, entendeu? Mais ou menos, Paulo, uma base assim de um apartamento mínimo, assim, que 200 custa mil. 200 mil. Você vai financiar R$200 mil no apartamento. Não, seu apartamento vai estar valendo 200 mil. Você vai quitar ele antes. Antes de você quitar ele já vai estar valendo, tipo, 250 mil. No mínimo. Tá ligado? Mano, então olha o investimento que é, né? É o que a gente fala para os clientes e às vezes eles não acreditam, né? Fala conversa de corretor, papo de corretor. Eu sempre, não, a parada é real, gente. Eu sempre falo para os clientes, falo, tô tirando o lado corretor aqui, eu tô falando um lado experiência de mercado. São 13 anos que eu trabalho com isso e assim, eu já vi muita gente ganhar dinheiro com imóvel, eu já comprei, vendi, então eu sei como que funciona, né? Na prática e na prática dos clientes também. Eu tenho um cliente que na planta ele vai lá, ele compra, na entrega ele já vende. Na entrega ele já... E ele já ganhou ali 100 mil. Pior que é. Cara, em cima disso, olha só o que eu vou te perguntar. Em cima disso, por exemplo, o imóvel, a gente está falando que ele valoriza, né? Tem muito a ver essa questão de, por exemplo, abrir um mercado, abrir uma UPA na rua da minha casa, valorizar mais. Na rua do meu apartamento, Com e aí certeza. eu sei que isso vai valorizar. E por que um carro, por exemplo, tudo bem, você não domina nada de automóvel, a gente está falando de casa. Mas por que um carro, por exemplo, quando eu saio da agência com ele hoje, amanhã ele já não vale mais 50 mil? Exatamente. É isso que a gente fala para os clientes. Tem muito cliente hoje que ele pensa assim, mas eu vou comprar um apartamento e aí eu vou assumir umas parcelas altas. Eu falei assim, quando você compra, eu dou o comparativo do carro. Quando você compra o carro, ele desvaloriza 20% já na saída. Exatamente. Se você deu a volta no quarteirão, o cara já não compra pelo mesmo valor. Ou quando a agência compra, né? Exatamente. Não vai Se dar ele vale o mesmo 30, valor. eles querem dar 15. Exatamente. Né? Você tem um gasto, IPVA, você tem todos aqueles gastos que a gente já sabe, manutenção e tudo mais. O apartamento é o contrário. Ele parado, ele já está valorizando. Fechado. Deixou ele fechado, ele está valorizando. É isso mesmo. Se você colocar um piso, valorizou. Se você colocar tudo valorizou. O carro não, você bota um som, ele não vale a mesma coisa. Você bota uma roda diferente, ele vale... Então, assim, óbvio, a gente está falando de valores que às vezes até chega. Tem carro de 200 mil. E tem AP de 200 mil. Então, que, óbvio, quem compra o AP de 200 mil é um pessoal que tem uma baixa renda. Só que o que acontece? Eu sempre falo, hoje, a pessoa chega na loja e aprovou uma ficha do carro. R$1.000, a pessoa sai feliz, meu Deus, tô num carrão, tal, e não tem um apartamento. A gente chega pro cliente e fala, aprovou R$1.000 a sua parcela. R$1.000 da minha parcela, vai pesar. É isso mesmo. Eu sempre dou,
E eu já falei para cliente, o cliente confirma comigo. Falei assim, quando você já comprou o carro já? Quando falou que aprovou, você não ficou feliz na hora? Fiquei. Falei, então, o apartamento, você tinha que estar 1000 vezes feliz. Lógico. Só que Também eu algo mais sei, seguro, a né, gente mais entende sólido. que o cliente ele tem um receio, ele tem um medo. A gente fala muito disso com o cliente na mesa. Eu sei que você deve estar com frio na barriga agora, mas, meu, é isso, esse frio na barriga que você tem que colocar a energia para você comprar o que é seu. Investimento, Porque cara. tem muita gente que vem, a gente passa os valores, e eu já atendi o Wellington, né? A gente trabalha com bastante, eu particularmente, minha equipe eu trabalho com bastante clareza e transparência, para a pessoa não ter surpresa, não ter aquele negócio de, amanhã chega um boleto que eu não sei de onde que é, não. A gente, por A mais B, a gente desenha ali, ó, você vai pagar isso, isso e isso. Verdade. E já passa até uma programação para ele, ó, se você se programar aqui vai ser mais fácil. E é assim que é legal. Assim que é bom. E é o que acontece, é o cliente fica naquele receio, mas não sei. Falou, se você hoje adquirir esse imóvel, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Porque o imóvel é o seguinte, pode vir terremoto, mas o papel, a escritura, ela vale já. Então, no Brasil não tem, mas outros lugares tem. Já aconteceu, alguns lugares já aconteceu terremoto. Aí. Mas o que acontece, se sua casa cair, ela ainda está valorizada, porque a escritura, o papel, ela é sua. Terreno seu. Lá, o chão é seu. Verdade. Não vai mudar. Verdade. Entendeu? Ninguém vai tirar de você. Agora um carro rouba, o carro bate, o carro deve bateu, você já, dependendo se não tiver um seguro, fodeu. Entendeu? E já tem que, e ainda acontece de você pagar o do outro. Pagar o do outro. E aí, o que acontece? Eu ia te perguntar uma coisa. Ó, em cima disso tudo que você falou, Paulo, eu ia te perguntar uma coisa. Mas acho que isso é mais antigamente, assim. Era muito difícil adquirir seu imóvel, né? Antigamente e tal, era acho que mais burocrático. Sim. Entendeu? E a minha pergunta era em cima disso. Só que assim, só de você ter falado um pouco disso, então eu vi que hoje em dia tá mais fácil no caso. Bem mais tá mais acessível, fácil. né? Tá mais fácil. Então, por que você acha que mudou esse cenário? Porque o que acontece? As construtoras, elas vieram numa linha... Porque existe o imóvel usado Certo. e o imóvel na planta. Então, o conceito de imóvel usado é o imóvel que ele já está pronto, que ele já tem gente morando e ele vai vender. Para o imóvel usado, precisa ter mais recursos. Por que ficou mais fácil? Porque as construtoras enxergaram o seguinte, pô, eu vendo na planta, o cliente vai me pagando e eu vou construindo. E lá na entrega, ele vai e financia o imóvel. Né? Ou hoje existe, depois eu explico para vocês, o crédito associativo, que ele é muito interessante. Mas depois eu explico para vocês como funciona. Então, na planta, tem uma programação financeira. Então, a pessoa, se ela for comprar aqui o pronto, ela já tem que estar, vamos supor, 200 mil um apartamento pronto. Ela já tem que ter os 20% de entrada, que dá 40 mil, certo? E mais 5% da documentação, que já dá em torno de 200 mil, vai dar em torno de 10 mil, né? Se eu não me engano. 50 mil no total, então? 50 mil ela tem que estar na conta para comprar esse imóvel. E hoje o imóvel pronto não está 200 mil, ele está mais. Estou fazendo uma conta para a gente ter o mesmo número. É isso. Então, 200 mil no novo. No outro aqui, na maioria das construtoras, ele tem um promocional que é a documentação. Que já não paga os 5%, já economizou 10%. Os 40% ela parcela. E ainda ela pode usar o FGTS também. Então, vamos supor, a pessoa tem 10 de FGTS, ficou 30 para ela pagar, parcela, tem consultora que parcela em 24, 36, 48. Isso da planta que você está falando? Na planta. Em algumas em até 60 vezes. Por isso que a maioria, então, procura na planta. Na planta, porque a maior dificuldade hoje de quem vai comprar imóvel é realmente o ato, a entrada. A entrada. Porque a gente nós não crescemos, né, numa cultura de guardar dinheiro. Verdade. Nós crescemos na cultura de gastar. Não é ensinável, de gastar. Quando a gente pensa, opa, eu preciso comprar um imóvel. Aí, quando muito cliente chega para nós, o primeiro papo deles é, tá, o que eu faço? Como é que começa? Aí a gente vem mostrando, fazendo a consultoria. Aí, onde bate, não tem entrada. Tá ok, você não tem entrada, vamos trabalhar isso. O que a gente trabalha? O reverso. Primeiro eu preciso saber quanto você aprova o banco, para depois ver quanto vai dar entrada. Aí a gente pega a documentação do cliente, colhe a documentação, faz uma análise bancária, já com um projeto meio estipulado, mas talvez não seja aquele que encaixa, e vê quanto ele aprova. Aprovou, a partir da aprovação eu tenho o valor de entrada. Então aprovou 150 mil, eu sei que para o imóvel de 200 ele vai precisar de 50 mil. Então, respondendo a sua pergunta, facilitou por causa disso, porque o imóvel na planta, ele tem, além do prazo de pagamento, não cobra-se, muitas vezes não se cobra a documentação. É um promocional que a construtora dá. Algumas cobram porque isso não é uma exigência. Né? E outra, existe também o subsídio do governo, que melhorou muito. Então, hoje a pessoa compra o imóvel, dependendo da renda dela, ela consegue ter um subsídio. Hoje está numa média, pode chegar até 49 mil,
mas ela tá uma média de 20, 30, depende, que para ter uma renda hoje com 2 mil você já compra o imóvel, já consegue comprar. Mas normalmente a renda média hoje o pessoal vende 3, 3,5, 4, você tem um subsídio, que aí você consegue juntar o subsídio com mais algumas bonificações que na conta fecha. Entendi. Entendeu? Então, se a pessoa ganhou lá, ela tem 50 mil, ela ganhou 20 de subsídio. Ontem eu atendi uma cliente que ela ganhou com os descontos total entre subsídio e o desconto que a consultora estava dando, deu 50 mil. Caramba. Cara, no final, o apartamento dela de 240 e pouco já estava sendo 190 e pouco. Você entendeu? Então, assim, eu até falo pro cliente, falei assim, olha os benefícios, porque às vezes a pessoa olha muito lá, mas o que eu vou pagar? Mas olha o que você está tendo de benefício aqui no começo, é gigantesco. E amanhã isso muda. A consultora pode chegar e falar, não vou dar mais. E acontece muito. Já aconteceu de cliente voltar, no nosso caso, eu quero comprar agora. Quando a gente vai fazer a mesma proposta, não consegue. Entendi. Aconteceu isso comigo semana passada. O cliente veio, não quis fechar, beleza, voltou depois. Não, eu quero aquela unidade que a gente tinha escolhido, tinha vendido, já não tinha mesmo desconto, comprou um pouquinho mais caro. Então, às vezes, é o que eu falo do papo do corretor. Acha, é papo de corretor, quer ganhar comissão. Não é. Pelo menos assim, a minha linha de trabalho, eu falo sempre pro cliente a verdade. Falo para ele, ó, aqui não é papo de corretor. Não preciso disso para vender, graças a Deus. Certo. Aqui eu tô te mostrando a realidade. Já chegou o cliente na mesa, deu falar para ele. Falou, ó, ficou apertado aqui. Mas e aí, você aguenta? E eu falo. Posso perder a venda, mas o que é mais importante para mim é deitar com a minha cabeça tranquila. Consciência limpa. Depois... Consciência limpa e graças a Deus a gente faz isso. Mas na maioria, eu vou falar para você, é oportunidade. Sim. A pessoa tem oportunidade ali, pagar parcelas de moradia de R$700, de R$800, que, hoje para você morar bem que eu diga, vamos morar bem, né? Padrão nosso, Padrão, você vai gastar 1,5, 1,300 de aluguel. Exatamente. Para você morar num apartamento, no mesmo apartamento que eu falo pro cliente, ó, o mesmo apartamento que você está comprando aqui, você está pagando uma parcela de 700, 800 moradia. Se você for alugar... Se alugar, você vai pagar 1.000 e pouco. 1.000 e pouco. Exatamente. Então, E aí, isso, legal. E entra na... Bacana, né? É, bacana. E aí, você falou uma coisa interessante, que aí entra na minha próxima pergunta. A questão do aluguel, por exemplo. O Tô comprou um apartamento e você acha que, tipo assim, compensa ele alugar, no caso? se compensa ele alugar, vai depender muito do objetivo de vida da pessoa, do perfil. Sempre compensa porque o inquilino ele vai pagar o seu aluguel, a sua prestação e vai pagar, se você tiver prestação, e o condomínio. Certo. Então compensa você comprar um apartamento para alugar. Porque a longo prazo você não está tirando do bolso e o seu imóvel está valorizando. Está valorizando. Então, por exemplo, o seu imóvel está valorizando, quem está pagando é o inquilino e você não está tendo que tirar do seu bolso parcela nem nada. Então compensa. Agora o exemplo, a pessoa vai investimento. Depende muito também do perfil. Normalmente hoje quem fala, compra o imóvel e aluga, mas não compra o imóvel porque ele já tem um imóvel. Já tem uma base. Ele já tem uma base financeira, ele já tem um dinheiro aplicado, porque todo mundo quer o seu sonho, quer realizar o sonho da casa própria. Todo mundo quer ter o seu teto, é normal. Quem fala não, que aluguel não compensa, o cara já tem em casa, já está bem de vida. Não compensa para quem já tem uma vida estabilizada, ele vai ficar comprando imóvel porque é um bem que fica ali realmente parado. Ele, agora o cara vai fazer outros investimentos, mas quem quer ter o seu teto, porque o que a gente pega muito hoje, quem mora de aluguel e quem mora com parente. A gente fala que infelizmente, sendo bem sincero aqui, os piores clientes, no bom sentido, é aqueles que moram com parente, porque eles estão acomodados conscientemente, não é nem intencionalmente às vezes, eu tô aqui, tá a vida boa, não. Eles vêm atrás, mas na hora que você fala, você tem que assumir daqui para frente uma parcela de X. Naquele medo. Aí ele já dá. Cara, não, mas eu tô lá. Né? Às vezes não é nem um medo, sabe o que é? É que eles olham e falam assim, mas eu tô tão confortável. Pô, não tô com dívida, tô morando. Aí eu falo sempre a mesma coisa. Eu falo, amanhã ninguém vive pra semente. Amanhã um parente morre. Você tem quantos irmãos? Eu tenho 3 irmãos. Tá. Se morrer, você acha que ninguém vai querer vender? Exatamente. Hoje tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá todo mundo... Tá vivo. Mas porque tá todo mundo vivo. É verdade. É a realidade. E a gente pega pessoas, muitas histórias de mesa, que a gente fala que é a mesa, né? Na hora de sentar com o cliente e fazer a mesa, muitas histórias. E o cliente vem. Eu falo realidades
na mesa pro cliente de histórias que eu já ouvi. Sim. Cliente que chega e fala, meu, preciso agora comprar um AP porque faleceu fulano, a gente tava de boa e tal. E agora- Tem que vender. E se você for eu falo pro cliente, então assume a parcela, a responsabilidade, porque se amanhã você desesperadamente precisar sair, você vai ter que assumir uma de qualquer jeito. E, aí Exatamente. e você não tem opção de escolha. É. Você vai ter que correr da noite pro dia e ir para um apartamento. Você não vai deixar sua família desamparada ou não vai colocar sua família em qualquer lugar. Verdade. Já se preparar agora. Mas Pelo os menos ali é clientes algo mais que estável. mais ficam receosos em assumir é aquele que mora com parente. O de aluguel, ele tá desesperado para sair do aluguel. Passar do aluguel. Porque às vezes atrapalha ele é isso. Ele tá pagando aluguel e pagar a parcela do apartamento, tá na planta, né? Então às vezes atrapalha, mas um ajuste financeiro aqui, a gente monta uma proposta, ele consegue. Então, hoje, né, a gente está dando umas voltas aqui, mas volta no mesmo assunto. Quem compra um apartamento e vai alugar, compensa sim. A pessoa não. Sempre eu falo pro cliente, no último caso, você comprou, no último caso eu não consigo entrar. Aluga. Você não vai tirar do bolso. Você pagou ali a entrada, tem entrega, daqui para frente quem assume é o inquilino, porque às vezes a pessoa não vai entrar, não tem objetivo de morar, ela tem o objetivo ali de ver, o que eu vou fazer com esse apartamento, esse imóvel lá na frente, com essa casa. Você aluga, no último caso, você não está botando mais dinheiro no bolso. É o pior cenário, entre aspas, o pior do melhor cenário, porque eu não vou morar. Porque as pessoas têm que, às vezes, mobiliar, colocar piso, fazer do gosto da pessoa. Sim, do gosto dela. Pô, não tenho dinheiro agora, ou não vou casar agora, ou eu não quero, tá bem aqui. Aluga. Verdade. Então o imóvel, ele é sempre uma boa oportunidade. Sempre um benefício. Sempre o benefício. No final, você sempre vai se beneficiar de alguma forma. Amanhã eu sempre falo que ele vira uma moeda de troca. É. Porque você comprou o imóvel, você deve ir lá 150 pro banco. Ele já vale 250. Se você vende ele por 250, o banco vai quitar os 150, você vai ficar com 100 no bolso. 100 E esse 100 você pode investir, comprar um outro Dar imóvel, entrada. ir para uma casa. E entrando num assunto legal também tem muita gente hoje que quer vir comprar uma casa. Por quê? Morou em casa, os pais antigamente compravam um terreno barato. Essa é a próxima pergunta. Era? Pode fazer. Pode fazer? Pode. Peraí. É da Ju. É que vendedor, se você deixar falar, filho. Não, assim que é Não, bom. mas é legal, cara. Você vai Tem- tirando bastante Tem dúvida. diferença de comprar um apartamento para uma casa? Ou Tem diferença no processo ou no valor? no processo? Não, o processo é bem Os dois, explica os É dois. bem parecido. O processo é o mesmo. Financiar. Agora, a maior diferença é nos valores. Sim. Muita gente vem atrás da gente comprar. Porque hoje as construtoras fazem apartamentos. A maioria da oferta. Aham. Porque casa, primeiro, para a construtora achar um terreno que comporta várias casas, para eles é caro. Porque ele comprou, por exemplo, vamos colocar em pouca quantidade, um terreno de 1.000 metros, Sim. vai caber ali 10 casas, e o cara consegue, nos 1.000 metros, fazer 100 apartamentos. Qual que é a maior vantagem? Verdade. Apartamento. Tanto para a construtora, e o preço também é menor. Porque se o cara construir 10 casas num terreno de 1.000 metros, ele vai ter que vender aquela casa por 500 mil. O público dele muda, Sim. vai ser um público alto padrão, médio Aham. alto padrão, e ele vai vender menos. E vai ganhar menos também. Verdade. Agora o apartamento ele tem mais vantagem. Os valores mudam, porque hoje você não acha uma casa hoje, falando do Alto Tietê aqui, Sim. uma casa popular, você não acha por menos de... Hoje ainda a gente está com lançamento, até fazendo já um merchan, né? Merchan aí, ó. A gente está com lançamento de casas ali em Suzano, no jardim, ali na bairro do Boa Vista, a partir de 223. E tem umas outras que lançou que foi sucesso de... Essas ainda não vai lançar, mas a que lançou foi sucesso de vendas, cara. Vendeu aí em 2 meses, ela já vendeu, vou dizer que 80% do projeto. Caraca. Porque elas vieram com preço de 230, 250 mil. Mas não se acha, é um achado mesmo. Tanto Aham. que vendeu muito bem. E não é uma região central, uma região Sim. mais afastada, porém, a escassez de imóvel de casa, que essas hoje são em dia tá muito grande. Casa germinada. Se a gente falar de casas, casa de rua, hoje você não acha menos de 450 mil, 400 acho. mil, 500 mil. Para alcançar o perfil de compra é difícil. Só tem que ganhar 12, 13, 15 mil. É. Né? E também o poder de escolha é muito grande para um público que ganha 15 mil. Ele já Exatamente. quer... Já tem muito mais olhar para muitas outras coisas. Condomíniozinho. Um AP de 3 piscina, dormitórios, uma casa maior. Então, exatamente. assim, hoje a maior oferta é apartamentos, 2 dormitórios, sala, cozinha. Alguns têm suíte, alguns têm varanda, outros não. Mas é em torno de 250 mil. Sim. A gente tem os de 200 mil, que é os mais popular, mas 250 mil é a média aí dos apartamentos, falando no geral,
do Alto Tietê. A gente trabalha São Paulo também. Muda o que vai mudar, a localização, o tamanho, né? Se é vaga com vaga, sem vaga. São Paulo vende muito sem vaga. Uma vaga hoje é 80 mil. Mas a diferença hoje de casa é o valor mesmo, que pega. Muita gente vem querendo casa. Quando a gente começa a apresentar os valores de casa, a pessoa, opa, então é melhor eu ir dar entre aspas, um passo para trás, que na verdade não é um passo para trás, porque você ainda não tem nada. Se você não tem nada, não é um passo para trás. Você começar, eu sempre falo, dá o pontapé inicial. Compra o imóvel, o apartamento, deixa esse apartamento valorizar. Se você quiser morar nele lá na frente ou não, você vende. A gente mesmo pode vender e depois você compra dá entrada numa casa. E aí tem muita gente fazendo isso. É o que eu falei, aqui, voltando lá atrás, a amortização, você quita em 5, 6, 7 anos. Passa voando. Você quitou, você pega o dinheiro integral. Vamos dizer que ele já vale 300. Para eu comprar uma casa de 500, está mais perto. Está mais perto. Pego 300, dou 300 e financio 200. Está muito mais perto. Então, assim, a gente consegue, mostrando a realidade para o cliente, que é melhor ele comprar um apartamento. Inicialmente, se ele não consegue comprar a casa, óbvio, se consegue, vamos comprar a casa. Vai para cima, a gente tem casa para vender. Se não consegue, compra o apartamento. E muita gente vai e acaba comprando apartamento e fica feliz. Porque eu sei que é mais cultural do que o que a pessoa pensa. Eu vim de uma casa, meus pais moram numa casa grande. Eu vim para apartamento, pô... Estranha, né? Bastante. Estranha. Eu morei em casa... minha mãe mesmo. Eu morei em casa, apartamento... Morei em casa 24 anos. Quando eu fui para o apartamento, na primeira vez, eu fiquei um bom tempo para me acostumar. Só que depois acostuma. Entendeu? Só que é mais fácil você ir para o que é seu do que amanhã você ter que obrigatoriamente... Sair do que... É verdade. Voltando na questão do financiamento. O rapaz tem um nome limpo e a moça tem um nome sujo. Ou vice-versa. Os dois casados, tudo certinho. Dá para eles comprarem um apartamento ou não? Foi que nem no meu caso lá, lembra? Aquela vez, casado legalmente... Legalmente, não pode. Sim, os dois têm que estar com o nome limpo. Pode ser que... o nome precisa estar limpo. Caramba. Não precisa ter os dois a renda. Sim. Se a renda de um só comportar o outro não for, a moça é do lar, o autônomo, não tem problema. Agora, o nome precisa estar limpo. Obrigatoriamente precisa estar. Agora, vai comprar, por exemplo, pessoa às vezes casado, não é casado no papel, vamos dizer, ele entra como sociedade. Então, se vocês dois quiserem comprar um apartamento como irmãos, vocês podem comprar, vocês são sócios do mesmo imóvel. Entendi. E pode entrar até 3 pessoas no financiamento. Pode juntar até 3 rendas. Que vai ter uma galera que vai estar assistindo a gente agora e às vezes isso é dúvida do pessoal. Sim. Tipo assim, às vezes que nem você não é casado, né, certinho no papel, tudo direitinho, mas mora junto já há um tempão. Demasiado, né? E querem comprar um apartamento, né? Não precisa ser os dois. Nesse caso, né? Não precisa os dois estarem com o nome limpo. Um só já dá para fazer, né? Aí faz na renda de um só. Aí, ó, entendeu? Faz pessoal? na renda de um só. A gente legal. tem casos também, o exemplo, a questão do subsídio, que hoje o pessoal procura muito. Pode ser filho, pode ser pai e mãe sem renda, pode ser... A pessoa mora no mesmo... Pode entrar até como proponente junto também. Quando é casado, ela entra como... Ela não é casada no papel, mas mora no mesmo lar. Ela entra como proponente, mas sem renda, e aí ela consegue também... ganhar o subsídio, dobra o subsídio, o valor aumenta. Teve umas mudanças agora, mas o valor aumenta. Então, tem muitos casos que a gente reverte o cliente quando ele tem um dependente, que a gente chama. Então, às vezes ele tem um filho, já entra como dependente, o subsídio 5 vai para 12, vai para 10, entendeu? Então, depende da renda da faixa salarial. Então, tem muitas... Por isso que você perguntou, por que procurar imobiliária? Por causa disso. Você procura uma imobiliária... a imobiliária Lead, né? Por favor. Lógico. Pegou, né, galera? Pegou, né? Então já entra aí na rede social, já procura a gente. Depois deixa meu contato. Você procura uma imobiliária para isso, para ela realmente te posicionar, porque às vezes uma informação vai fazer muita diferença na compra. Nós fazemos essa pesquisa com o cliente na hora. Você tem independente? Porque às vezes o cliente chega em nós sozinho. Então a gente pergunta se é casado, se você tem filho menor, tudo isso faz uma diferença. Qual que é a renda, qual que não é. Quando a renda é informal, a gente consegue fazer uns ajustes e melhorar. Né? Então, assim, é o detalhe. Eu sempre falo para minha equipe, o detalhe, a venda é detalhe. Do começo ao fim. A gente trabalha com o tal do funil de vendas, né? Que isso serve para qualquer negócio. Mas eu falo, desde o começo do funil, que é lá o lead, que é o cliente que entra no nosso funil, que a gente chama de lead, ele vai... Até o fechamento ali. O atendimento, o agendamento, a visita,
Tudo é um detalhe. Palavra mágica. Palavra mágica. Só quem é vendedor sabe. Então, você consegue... Ali é tudo detalhe. Então, a venda, ela do começo ao fim, ela é um detalhe. Você não pode deixar desatentar, porque eu sempre falo para os meus corretores, não pega a venda pensando na comissão, esquece. Para, que eu sei que nós vivemos disso, né? 100%, né? A gente não tem... Corretor de imóveis, ele não tem fixo, né? Salário algumas fixo, empresas pagam, mas é muito pouco e tal. O cara prefere trabalhar 100% autônomo que ele ganha mais. Então, o que eu falo? Não fica pensando na comissão. Vai no funil, atende o cliente muito bem, faz um bom atendimento, uma boa apresentação do projeto, e a consequência vai vir automático. Então, eu falo, a venda ela é detalhe. Então, às vezes, um detalhe que você não se atentou ali pode ajudar ou pode atrapalhar. Às vezes, às vezes a gente pega a casa, que eu tenho um time de vendas, e eu falo, mas por que o cliente não quer mais? Ah, por causa disso, disso e disso. Aí eu vou pegando, eu falo, tenta fazer isso aqui por esse caminho, vamos ver. Aí o cara fala com o cliente, que a gente retorna. Eu falei, então, a venda, a gente precisa... É cirúrgica, né? Você precisa observar ali. A gente não... Nem 100% eu falo, eu não sou o guru, não sou... a gente, pela experiência, a gente vai tentando traçar. Nem sempre dá certo, mas a gente vai... Mas por quê? Eu sempre vou questionando os corretores. Por quê? O que aconteceu? O que ele falou? Aí eu falei, você já perguntou isso pra ele? Não perguntei. Pergunta, vamos ver. Aí começa a fomentar, o cliente começa... Porque é o detalhe. E às vezes é um detalhe que faz a venda acontecer. Caramba. A gente muda o cara de projeto, a gente tira um proponente, às vezes não precisa entrar quando não é casado. Não, tira a renda do cara, deixa só a desse para ver se vai. Opa, melhorou. Coloca a renda. Vamos fazer. Então a gente vai ali no detalhe para a gente conseguir chegar a finalizar a venda. Né, eu já consegui fazer com que um cliente comprasse um apartamento 0 de entrada. Porque tem muita gente que dá para comprar? Depende. Depende do imóvel. Eu já consegui fazer com que o cliente ele não pagasse nada de entrada. Caramba. Por quê? Porque o imóvel, a gente tem as jogadas de número. Sim. O imóvel ele vale mais caro, mais alto. O comprador está vendendo mais barato. Eu faço a avaliação dele com um valor mais alto e ele fica praticamente... O que ele financia dá o valor que o comprador precisa. Sim. Então, óbvio, não são poucas a minoria, porque o imóvel sempre ele vale. O comprador quer vender pelo preço. Sim, pelo preço que vale. Ele não quer. O vendedor, na verdade, ele quer vender pelo preço que vale, ele não quer menos. Mas já existiu casos. Sim. Então eu falo, a gente pega muito o perfil do cliente para entender o caso, para a gente conseguir no detalhe vender para ele. Que bacana. Que legal. E qual a porcentagem hoje assim das procuras para imobiliário? Por exemplo, existe um dado assim para a galera de casa entender. 2020 as imobiliárias foram procuradas pelos compradores 80%. Hoje 2023 já está em 87%. Tipo um exemplo assim, existe esse dado? Não existe muito esse dado, assim. Pelo menos eu não cheguei a... Mas dá para ver que cresceu, né? Tipo... Não, cresceu bastante porque tem ainda compradores que tentam passar direto, mas ele sempre trava em alguma coisa. Porque o cara ele pensa assim, eu tô dando dinheiro pro corretor. Não existe isso. Um tabu, né? Tipo um tabu que hoje caiu muito já, porque eles perceberam que sem o corretor não consigo. Eu consigo até um lugar, até um certo ponto, né? Quando você vai fazer um licenciamento do carro, você não vai no despachante? Vai. Eu já fiz direto. Só que, cara, trabalho, aí você vai e volta e dá errado. Aí dorzinha de cabeça desnecessária. Você entendeu? Eu já fiz. Uma época eu tinha tempo, né? Eu falei, vou fazer. Como é que é? Mas mesmo assim eu percebi no caminho. Eu vou porque eu já tô aqui. Mas no imóvel é muito mais burocrático. Então, assim, hoje, para você, por exemplo, se você chegar numa caixa econômica hoje para você fazer o financiamento, normalmente você não vai conseguir direto. Não vai. O máximo que ela vai fazer é uma simulação para você lá. Sim. Mas ela vai falar, você tem que procurar uma assessoria de crédito. Porque hoje, as caixas econômicas, elas têm um setor interno financeiro, mas ela não trabalha normalmente direto com o cliente. Porque ela fala, qual que é o imóvel? Aí você vai ter que ir lá no comprador e falar, preciso da matrícula. A assessoria faz tudo isso. É como se fosse, tipo assim, uma ação judicial. Tipo, não tem como você chegar direto no juiz, aconteceu assim, essa empresa fez isso. Não. Tem que ter o advogado, tá ligado? Ele vai juntar todas as provas, todas as paradas, e ele vai saber como chegar até o juiz. Legal. Mas, por exemplo, aumentou bastante porque já virou cultural. Você passar por uma imobiliária, porque a imobiliária ela vai te dar muito mais segurança. Igual, exemplo, falo para o cliente hoje, para os corretores hoje. Chama o cliente para vir aqui no escritório, para ele sentir segurança, saber que a gente tem um local, né? Visitar um imóvel, mostrar. Porque teve uma época da pandemia que foi muito virtual.
E as pessoas fizeram muito isso. Hoje as pessoas já estão mais no físico. Uhum. Então, que eu falo assim, já houve o crescimento porque virou uma cultura mesmo, já procurar um corretor ou procurar uma imobiliária para fazer isso. Então já meio que já virou tradição mesmo. Não tem essa... Pouca gente tenta ir direto, mas não consegue. Não vai conseguir fazer o processo. Não é nem eu tô falando isso porque, procura um corretor. Não, porque não vai. Porque não vai dar certo. Vai travar alguma coisa. É. Porque o processo, ele não é tão tranquilo quanto a pessoa imagina. É muito, digamos assim, trâmites que tem que... Muitos trâmites. Que tem que fazer. Por exemplo, eu não faço sozinho. Eu dependo de uma assessoria de crédito. Da equipe, eu dependo de uma equipe que faz. Então, a gente trabalha em conjunto com uma equipe que a gente tem assessoria de crédito, que faz a aprovação do cliente. Aí eu tenho a pessoa que vai fazer, o despachante, que vai levar o documento no cartório. Algumas coisas a gente mesmo faz pessoal, mas você não consegue. Aí imagine o cliente sozinho. O cliente que já nem ele não tem um contato de ninguém. Verdade, Ele vai ficar batendo cabeça. E ele desiste uma hora, porque é muito burocrático o processo, entendeu? E o número de imobiliário aumentou muito, né? Por exemplo, hoje em dia você vai... Vou dar um exemplo. Você passou aqui na... É que aqui é um lugar... tipo assim, pra quem não sabe, aqui é mais centro assim, da cidade. Isso. A galera não tem uma noção, mas assim... É mais assim, em bairro, por exemplo. Você passou numa determinada rua, você vai ver várias placas assim, né? Tipo... ali em Brás Cubas ali, tem uma do lado da outra ali. cara. Banco do Brasil ali, né? Você entendeu? É que a imobiliária existe existe vários tipos de perfil, né, de imobiliária. A que trabalha só com pronto, tem umas que a gente chama de terceiro. Tem as que trabalham com locação e pronto. E tem as que trabalham, que é o meu perfil, que é mais o perfil lançamento, que vende mais imóveis na planta. Entendi. Eu também trabalho com pronto, mas o meu nicho maior é o imóvel de popular, de médio padrão. Eu trabalho com alto também, óbvio, né? Quiser comprar de 2, 3 milhões, a gente vende, óbvio. Mas o nicho, por Acabando quê? aqui, vamos fechar um de 5 milhões aí. Exatamente, acabou que nós já assinamos esse contrato. Mas o que acontece? Porque você trabalha com especialista. Sim. Então, eu entendo todo o mercado, que eu já trabalhei 13 anos, já trabalhei por vários perfis, Sim. porém a gente tem corretor especialista. O cara vai te mostrar o caminho para você comprar um imóvel na planta. E também vai te ensinar a comprar. E existem os corretores que são mais perfil de profissional, que ele não gosta. Tem corretor que não gosta de trabalhar. Eu, particularmente, não é que eu não gosto de trabalhar o pronto, mas como eu já cresci meio na escolinha do lançamento, eu trabalho. E o processo do pronto, ele é moroso. Eu tenho amigos meus que ele só trabalha pronto. Se você falar, vem vender uma planta, ele, locação também, é uma coisa que é perfil. Então você vê muito imobiliária porque cada uma tem o seu perfil. Você vai numa imobiliária, às vezes você vai falar, você tem imóvel? Pô, cara, eu trabalho mais com locação. Caramba. Você vai na outra, cara, não, eu trabalho mais com imóvel pronto. Você se adaptou tanto naquilo que, tipo assim, se familiarizou e... É especialidade, é igual o médico, é o clínico geral, Verdade, mas tem um cara que ele é o especialista em ortopedia, outra pediatria, é a mesma coisa. Ele vai ver qual área mais... Você tem as divisões dentro do... Tem cara que trabalha com loteamento, tem cara que vende imóvel na praia, tem cara que se especializou em chácara. Então você vê muitas, porque cada uma está trabalhando um tipo. Talvez iguais, mas você vai ver que cada uma está trabalhando um tipo. Talvez ela trabalhe também aluguel, pronto, mas qual que é o maior nicho dela? É esse. O forte dela é... O meu nicho hoje é o lançamento, é na planta. A gente trabalha cadastrado em todas as construtoras de Alto Tietê e São Paulo, as grandes construtoras, né? A Cury, Plano e Plano, MRV, que a gente trabalha muito forte na região, trabalha com várias construtoras. Só que a gente também trabalha com outros nichos também. Então, nossa imobiliária é cadastrada em várias consultoras. Então, nós trabalhamos o quê? O perfil do cliente. Qual que é o seu perfil? É esse. O que você precisa? É isso. Eu tenho dessa consultora aqui. O seu perfil é esse. Eu tenho dessa. Então, a gente traz o cardápio, né? Tenho vários. Só que tem cliente que fala assim, me manda o que você tem. Cara, se for mandar o que eu tenho, toma. seu celular não vai aguentar. Então eu trabalho o perfil, eu pego o seu perfil. Qual que é o seu perfil? Qual que é a sua renda? Quanto você ganha? Blá, blá. Pra você eu tenho essas opções aqui. Então é o que mais encaixa. A gente trabalha mais direcionado nisso, trazendo o perfil do cliente. Se ele alcançar um pronto, a gente vai indicar para ele um apartamento pronto também. A gente hoje, atualmente, não trabalha muito com locação. A gente tem um projeto de ano que vem implantar, porque já é um outro setor, que é muito mais trabalhoso. Então é um trabalho um pouco mais... Paulo, tirar a dúvida aqui de alguma galera. Vamos lá. Vamos lá.
Que nem, a gente tem parceria com o Banco Presença, certo? O Banco Presença, ele faz empréstimos para aposentados, pensionistas, servidores públicos e para pessoas que recebem o benefício via LOAS. Tá ligado, né? Que é? Sim. Então, o benefício via LOAS. Então, assim, crianças que já são especiais, eles já têm um benefício pelo banco que são pela vida toda, correto? Um casal que tem uma criança especial, eles conseguem também ter um tipo de benefício com a criança para tirar um imóvel ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Depende do benefício, exemplo. A gente já... Desculpa te cortar. Seria mais fácil no caso ou não? Não tem tipo uma Seria facilidade. Ah, tá. Que ela pode, às vezes, dependendo do tipo da deficiência, o banco ele aceita essa renda. Na verdade, o benefício ele é para a criança. Sim. Mas dependendo do tipo, já aconteceu de a gente vender para pessoas que têm um tipo de deficiência, aonde dá para usar aquele valor como uma renda para comprar porque está comprando no nome da criança. Ou tá junto ali a tutora, né? Sim. Então ela consegue. Mas o que acontece? Às vezes a gente trabalha muito com... eu tô comprando imóvel no nome, só não tem entrada. Mas seu pai, ele é o quê? Aposentado. Então vamos indicar a presença para ela fazer um empréstimo para você pagar a entrada para ele. Então o pai, às vezes, um avô, alguém que é aposentado, ajuda a pessoa a fazer isso. Então a gente consegue... Se fosse tipo um complemento. Exatamente. Pessoal, eu quero ajudar. Dica boa aí, galera. Vai vendo aí. Você não precisa entrar... Eu quero ajudar o meu filho. Sim. Mas como eu posso ajudar? Eu tenho uma certa idade, eu não financio mais o que eu precisava. Você é aposentado? Pega um empréstimo, paga parcelado o empréstimo e ajuda a pessoa com a entrada. Às vezes ajuda com 10. Né? Eu não sei se a empresa também faz saque FGTS. Faz. Qual venda? Esses dias, tem uma dica legal. Eu fechei uma venda como? Eles não eram casados no papel. Então o cara não ia entrar. E a moça ia ser no nome dela. Já eram casados há muito tempo, mas não era no papel. Para você ver como é importante a venda é o detalhe. Eu não sabia disso na hora. Fui sondando, né? Conversando com ele e tal. Na hora já estava até aprovado. Caramba. Na hora que chegou na questão da entrada, eu falei para eles, por que você não entrou? Ele falou, não, porque eu não tenho uma restrição e eu não entrei na jogada e tal. Eu falei, legal. Eu falei assim, e aqui na proposta, o que está mais pegando para você? Ele falou assim, esse ato aí, acho que era 5 mil. Eu falei, você tinha FGTS? Ele falou assim, eu tenho FGTS. Quanto? Na hora, na mesa ali, ele abriu, eu tenho X. Eu falei, cara, isso já te ajuda. Mas como é que eu saco? Eu falei, eu tenho uma empresa que faz isso. Aí eu indiquei, a empresa sacou com o saque, ele não participou do contrato, ele não participou de, entre aspas, mas ele participou com o valor da entrada, que era dificuldade. Então, o detalhe de você observar e você perguntar também faz muita diferença. Não custa. E na hora eles fecharam por causa disso, porque eles já estavam falando, vamos pensar, porque a gente não tem entrada, que está exigindo. Na hora, já ali fez, segunda-feira caiu na dinheiro e já pagou o boleto. Olha só. Então ajuda muito. Talvez não vai ela ajudar com o nome, não vai ajudar com... Mas ajuda com outra situação. Então essas empresas, né, a parceria que vocês têm, ela pode também ajudar em outras questões. Que legal. Da hora, velho. Eu vou... interessante. Interessante, lógico. É muito bom. Eu vou para minha última pergunta. Então, assim, pra galera em casa. Vai rápido, né, mano? A hora voa, cara. É uma hora. Hã? É uma hora. Normalmente uma hora de gravação, às vezes estende um pouquinho. Mas assim, Relaxa. Pra galera de casa entender, então. Então, por exemplo, uma pessoa que vai assistir esse podcast amanhã e vai achar super interessante as dicas que você deu, vai falar, peraí, eu tenho... São dicas valiosas. De verdade. Sim. Pô, eu converso bem, eu tenho um poder de convencimento, persuasão que fala. Persuasão. E aí, de repente, essa pessoa fala, pô, eu tô no emprego errado, no lugar errado, e eu quero me arriscar como corretor. O que eu faço? E a questão também de comissão, que é uma dúvida de muita gente. Lógico, a gente não vai falar aqui um valor X, porque cada venda varia. Entendeu? Né? Então, assim, explica pra gente, essa pessoa que fala bem, essa pessoa que conversa bem, que tem esse dom, vamos dizer assim, e a questão do que eu falei esse último? Persuasão? Não, a questão da comissão. Do cash. Que é interessante. Cash, não, é interessante. Vamos falar assim. Não vamos ser hipócritas. Não, lógico, é a parte importante. Ninguém trabalha de graça, né? Mas o que é que acontece? O que é que eu sempre falo para os corretores? A gente tem um RH, eu falo assim, primeira coisa, a pessoa tem que ter força de vontade. Certo. E ambição, que é diferente de ganância. Exatamente. Né? Eu falo, você tem ambição,
cara, vem pra cima. Ganância, você passa por cima das pessoas, quer atropelar, não. A gente não trabalha com esse tipo de pessoa. Mas nós recebemos lá na equipe muitas pessoas que até às vezes a gente olha e fala, vamos ver se vai. Mas a gente treina, a gente trabalha, a gente vê o individual, a gente vê o grupo e vê o individual. E tem pessoas que nos surpreendem. Porque às vezes ela chega crua e daqui a pouco começa a desenvolver. Deslanchando. Então, às vezes nem sempre a pessoa precisa ter tudo isso que você falou. Uma boa oratória, uma boa... O que a pessoa ter? Força de vontade para aprender. Entendi. Então, assim, óbvio, se ela vier com um tino já comercial, ela desenvolve mais rápido. A gente vê o perfil de pessoas que vêm de loja, vendeu sapato, a pessoa que foi da Casas Bahia, essa pessoa ela já tem o... Já tem um macete ali. Já. Mas tem pessoas que vêm do cru. Hoje a gente tem corretores com 18 anos. O primeiro emprego dele é corretor. Caramba. E desenrola. Porque a gente treina. Talvez até vocês preferem assim, né? Que aí vem sem vício, né? Exatamente. Igual numa autoescola, e aí vocês moldam o jeito que vocês treinável, a gente fala, né? A pessoa que é treinável, ela tá disposta a aprender, aberta a isso. Ela desenrola. Porque não é sempre um dom. Existe pessoa que tem um dom, mas não é sempre isso. Às vezes tem gente que tem, mas às vezes vem com o ego, vem com porque eu sou bom. E normalmente ela trava. Porque ela já vem com muito, igual você falou, vício. É verdade. O mercado ele prefere pegar até o sem vício. Porque a pessoa do mercado, eu já sei trabalhar, já sei vender. Aí você fala alguma coisa, a pessoa não aceita. É isso mesmo. Entendeu? Acontece. Quando a pessoa aceita, cara, a gente já pegou muita gente que nos surpreendeu. Graças a Deus, na imobiliária, a gente tem um número assim de pessoas que vendeu em 20 dias, em 15 dias. Caraca. Não é o número do mercado, tá? Sendo bem sincero aqui, que eu sempre contrato os corretores, eu falo, aqui não é Rinodê, não é nada contra, né? Mas teve, né, aquela fama de ser... Você participou, né? Não, de vir com... Você vai ficar milionário. Você vai ficar milionário. Não é isso. O que você tem que fazer? Trabalhar. Rinodê, o pessoal trabalhava muito. Mas tinha aquele nas reuniões, você vai ficar milionário, olha essa Mercedes, né? A gente não é Rinodê, não é marketing multinível, mas o que você tem que fazer aqui? Trabalhar. Se você trabalhar e for esforçado, cara, você vai conseguir. E aí, nesse coisa, a gente teve corretores que em 15, 25, 30, 45 dias tá vendendo. Que legal. Né? Comissionamento, ele varia. Hoje, varia entre 1,5%, 2%, pode chegar até 3% pro corretor. Pro corretor. Por que eu falo isso? Mas tem gente que fala, mas é aquele 6%. 6% é o valor total que uma empresa, normalmente é o pronto, é usado. Por isso tem muito corretor de usado, ele não quer ir para lançamento, porque lançamento ganha pouco, mas ganha na quantidade. E o pronto, ele ganha na unidade ali, vende vende um a cada 2 meses, depende do corretor ou da onde ele está trabalhando. Então, por exemplo, 6%, se eu for vender a sua casa, eu posso cobrar de 6% a 8% dentro da lei do CRES. Caraca. Então eu posso falar, mas eu preciso fazer essa distribuição para os meus corretores, porque o cara vende, a imobiliária ganha, que investiu em lead, investiu em tudo, na estrutura, o cara ganha um percentual. Sempre a maior percentual vai para o corretor. Essa distribuição, então, está dentro desse 8%? Não, essa distribuição, não, a construtora hoje, a construtora, ela nos paga normalmente 4%. Tá. Construtora. Caraca. Ela não paga 6, não paga, é difícil. Nossa, é meio injusto. Mas não tem jeito. Os caras que fazem, né? Vocês que fazem todo o trampo. E normalmente o máximo teto assim. Corretor. Construtora. Construtora. Não fode. Normalmente ela paga estourando 4. Uma outras faz um promocional, paga 4,5. O que a gente faz? Uma percentual de 50% do corretor. Então, se é 4, a gente paga 2. Porque o nosso custo de trazer o cliente para a base, que é o lead, é caro. A gente o anúncio pago ele é muito caro, a gente anuncia bastante. Estrutura da imobiliária, aluguel. No final, para nós não sobra, sobra muito menos. Caraca. É por isso que, na verdade, eu já ia te perguntar. Você falou de 1 a 3%, por exemplo, para o corretor, né? E eu ia perguntar, mas por que de 1 a 3, não 1 ou 2 ou 3? Agora por causa da variação. Eu tô entendendo agora. O exemplo, por causa da variação dos gastos. Isso, não, porque se a consultora me paga 4, eu vou pagar 2. Se ela me paga 6, eu vou pagar 3. Se ela me paga 3, eu vou ter que pagar 1,5. Hoje, na minha imobiliária, menos que 1,5 eu não pago. Sim. A gente sempre gosta assim o melhor pro corretor, porque é o que tá ralando. Também, né? Faz o negócio acontecer. Acontecer. O que às vezes a gente não consegue pagar mais porque a gente ganha pouco. E no final, para nós, lucrativamente, empresarialmente falando, não dá lucro. Aí se uma empresa que não dá lucro, ela não sobrevive, amanhã eu vou ter que fechar e o corretor vai embora. Então não vale a pena, né? Então a gente trabalha sempre assim, valorizando o corretor. Mas a média hoje que o corretor tá ganhando é 2. Entendi. Tá? Óbvio, eu tava falando para ele, eu tenho corretores que ganhavam R$ 1.800, no mês passado fez 15. Cara. Então assim, dá para o cara ter uma média salarial boa
Hoje uma venda tá dando em torno de... Uma venda popular, tá? Em torno de 4 mil. O cara vez 2 no mês é 8 mil. 8 mil. Já tá ganhando um dinheiro que já não é, abaixo. Então, assim, dá pro cara no mercado entrar, trabalhar e ganhar um bom salário. Muito relativo, né, É muito cara? relativo. Mas, assim, quem fez a primeira vendinha, esquece. Já não quer parar mais. O cara não quer parar mais, porque ele fez no mínimo ele fez 3 vezes o salário que ele ganhava numa empresa trabalhando de CLT, nada contra CLT, mas quem é autônomo sabe que você tem uma liberdade de ganho e tudo mais. Já trabalhei CLT, então a gente não precisa, não é falando mal, mas é escolhas, é perfil. Eu falo sempre pro cara, é perfil, cara. Exatamente. Se você tá bem e tá feliz no CLT, fica. Continua, exatamente. Se você não tá, porque o nosso autônomo, ele não é 100%... Não é mil maravilhas. Exatamente. Tem os altos e baixos também. É isso mesmo. Pra caramba. Legal. Né? Da hora. Aí, tipo assim, ó, vamos lá. Falando aqui, tipo, de porcentagem, assim, você acha que o melhor é trabalhar com porcentagem ou não teria uma possibilidade de, sei lá, trabalhar com um contrato? Porque, assim, eu percebi, assim, ao longo da minha experiência, que a gente trabalhar com porcentagem, porra, é 1000 vezes melhor do que no caso de um contrato. É que o percentual, ele não te limita. Então. Ele te Essa limita. é uma das questões. Porque, por exemplo, eu já tem empresas que ela trabalha o seguinte: eu vou te pagar um fixo e acabou. E acabou. Se você vende 10, você vai ter que ganhar o mesmo fixo. Exatamente. Se você vende 10 em percentual, cara, você estoura. Exato. Tipo assim, ó, pra galera que não tá entendendo. Bom exemplo. Eu tenho uma loja de carro, uma agência de carro. Vou falar pro Paulo, ó, toda pessoa que você trazer aqui, eu vou te pagar, 5 mil reais. Beleza. Tipo, no mês todo você vai ganhar 5 mil, beleza. Você trouxe 10 pessoas, comprou 10 Fuscas. Mano, você tem 5 mil. Agora o Lipão é milionário. Porra, eu tô com um carro aqui de 1 milhão de reais aqui, entendeu? Mano, você vai vender o carro, tipo, pra mim, eu vou te pagar só 5 mil reais no carro de 1 milhão. Exatamente. Então, dependendo com um contrato, seria bem assim, meio que injusto, É limitado. né? Agora é bem limitado. Agora, já com porcentagem, porra, você vai ganhar 2% de tudo que sair daqui. Eu já saí de empresa, eu trabalhei no ramo imobiliário CLT. Eu já saí porque o ganho era limitado. Sim. Não ganhava mal, mas era limitado. Então, eu sabia que pela minha capacidade de desenvolvimento, eu poderia ganhar muito mais. Isso, você faz conta. Né? E eu fui muito transparente quando eu fui sair da empresa. É um bagulho que tá no sangue, né? O diretor chegou pra mim, pô, mas por quê? Eu falei, cara, pra ser bem sincero, eu sou do mercado e eu posso ganhar mais. Eu, trazendo pro meu time que eu tô trazendo, eu ganharia, eu falei pra ele, eu ganharia X lá fora. Óbvio, é desafiador. Você, muitos me falaram, pô, você é louco, cara, você vai fazer isso. Mas isso me impulsionou a outras coisas, desafios até abrir a imobiliária. Mas eu saí por causa disso, porque eu falo, é perfil de cada um. Tem gente que tá feliz ali, tá ganhando ali o seu teto e acabou. Vai muito de perfil. Então, assim, o meu perfil naquele momento não era continuar no limite, no teto que eu sabia que não ia passar. Mas vai do perfil de cada um, a gente não pode julgar. Você trabalhou quanto tempo a última empresa? CLT? Na CLT, a última vez eu fiquei 1 ano. 1 ano? Eu fiquei 5 meses na minha, tava louco já da cabeça. Eu fiquei 1 ano e nesse 1 ano foi onde eu vi. Falei, lá fora eu vou conseguir muito mais. E aí, graças a Deus, deu certo que eu saí, fiquei, e depois eu montei imobiliária. Aí veio o processo de montar time, né? Eu tô 1 ano e 9 meses com a imobiliária, 1 ano só eu, minha esposa e mais um assistente. E no final desse ano a gente entrei com a sociedade com o Miro, no ano passado, na verdade, a gente expandiu, aí montamos o time, né? E hoje a gente está em torno de 18 corretores trabalhando lá no nosso time. Que legal. Paulo, dá um conselho para quem quer montar a sua empresa. Quem está assistindo esse vídeo aqui, tá na CLT e tem medo, não sei se eu sou capaz, não sei se eu vou conseguir, eu não sei. Tá tudo que ele tá falando aqui, galera. Tipo, vai do seu perfil, vai de você querer, entendeu? Essa aqui, ó. Essa aqui? Vai de você querer, vai do seu perfil, mas tem ali algo a mais ali, entendeu? O Paulo vai falar agora. Pela experiência, assim, vou falar um pouco mais da minha experiência, né? Se você tem essa vontade, você tem que ir pra cima mesmo. Se você conseguir antecipadamente projetar, desenhar isso, pegar... Se você tem a capacidade ou tem investimento de você colocar uma assessoria que vai te ajudar a projetar, é bom. Mas se você não tem e tem essa força de vontade, mete as caras e vai para cima. Planejamento é bem importante, fazer um planejamento antecipado, ver de custo que você vai fazer e
uma experiência. É você ir por aquilo que você tem mais afinidade e experiência. Você gosta. E você gosta. Exatamente. Vai te ajudar muito. Exatamente. Eu gosto de trabalhar com unha. Cara, eu já sou é. manicure, já. Vai para essa área. Para você ir para uma área diferente, vai ser mais difícil. Mais difícil. Você entender o mercado. Então, se eu tenho uma dica é essa. Primeiro, tenha foco e objetivo. Não pode deixar de ter. Exatamente. Se você fazer uma coisa, faz aquilo primeiro para depois ir para o próximo passo. A gente conversou sobre isso no carro. Eu comecei... Então, quando eu comecei a ter êxito, quando eu falei, eu vou me especializar na imobiliária e vou ficar só com a imobiliária. Eu tenho outros projetos, mas Sim. depois que a imobiliária estiver correndo, eu vou para os próximos. E isso me ajudou muito, o processo. Porque a gente que é cabeça empreendedora, nossa cabeça... Não, você gira, você já acorda já matutando. A gente mano, tá com um projeto aqui, já tá com o outro, e se a gente não organizar isso na nossa mente, Exatamente. a gente quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. É isso que eu tava falando pra você. É. Focar numa parada, tá ligado? E vai até... Começou a dar até o certo essa final. parada, você vai pro próximo. Exatamente. Né? Eu tenho um exemplo, a gente tá falando, eu tenho um podcast que eu tava falando pra ele. Agora que a imobiliária tá começando, agora eu tô pensando, vou agora voltar com o meu projeto. Porque 2 ao mesmo tempo, paralelo, é difícil. É foda. É gasto, é investimento de tempo, Mano. a cabeça, então tudo isso. Então, a dica é foco, determinação, e se você tem força de vontade, tem vontade, vai pra cima. Coloca o pé que Deus vai dar o chão aí e vambora. Da hora. Legal, isso aí. Tem que ter aquele ar? Estamos no final. Vendedor aqui tinha muito mais coisa. Galera, Mano, Se deixar Estamos o vendedor no não para de final. falar. o Paulo vai vir mais vezes, tá bom? Vambora. Pode ter certeza não, que ele vai vir mais foi vezes. bacana. E quando o papo é produtivo assim, a hora passa voando. Você é Passa louco, rápido. vai rapidão. Mas pô, legal, vai espero demais. que vocês em casa tenham, né, adquirido essas dicas aí e, no caso, aplicar também, né? Você que quer comprar o seu primeiro imóvel, você que está aí se organizando para ter o seu primeiro imóvel, Lead Imobiliária, entendeu? aí. Procura o Paulo aqui, tá? Vamos deixar as redes sociais dele Vou deixar as também redes sociais disponível. dele aqui na descrição do vídeo. Pode chamar entendeu? ele depois. Instagram, telefone, vai lá. Tem o escritório sólido lá. Já palestrei lá, não foi, Paulo? Já. Foi Entendeu? muito top, hein? Foi da hora. E se fechar uma venda falando do Philcast... Vem pelo Philcast. Vai pelo ter um Philcast, desconto. Vai ter um desconto? Vai ter desconto. Aí, ó, tá Vamos vendo? brigar por um desconto bom com a consultora, com certeza. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Então vai lá, beleza? Dá essa moral lá, segue ele nas redes sociais dele, tira todas as dúvidas. É uma equipe embaçada, entendeu? A galera lá é 1000 grau mesmo, entendeu? Não tô falando isso aqui sem demagogia, porque tá na frente do Paulo não, que nós não tem essa não, entendeu? Vão lá, a galera toda estruturada para tirar todas as dúvidas de vocês, beleza? E é isso. Eu também só queria deixar um recado aqui. Galera, tava conversando com o Felipe aqui, com o Israel. Hoje é meu último dia aqui no Philcast, entendeu, Paulo? Entendi. Mas, assim, os caras vão continuar metendo marcha aí, beleza? Eu vou estar um pouco ausente, tá? Do Philcast aí devido a trabalho, galera. Beleza? Surgiu uma grande oportunidade aí na qual eu preciso estar 100% focado, entendeu? E isso vai ser benéfico também aqui pro podcast, entendeu? Os meninos já estão alinhados, os caras já sabem fazer a parada, não é só porque eu não vou estar agora que o negócio vai cair, vai parar, não. Os caras vão continuar metendo marcha aí, entendeu? Espero de coração que vocês continuem na pegada, beleza? É nóis. Chora não, pai. Dá um lenço. Entendeu? Mas é isso, continua assistindo a gente aí, coloca aí os seus comentários, quem que vocês querem que a gente traz aqui, beleza? Continua seguindo nas redes sociais, deixando o like, compartilhando o vídeo, comentando, beleza? Que o Philcast aí tá na área, beleza? Quero deixar só um abraço aí. Ô, Paulo. Primeiro para minha esposa, que é minha companheira, né? Isso aí. Que tá do meu lado, que acreditou muito nos meus projetos e nas minhas loucuras, nos meus abandonos de CLT, com filho, com tudo. Mas acreditou e, graças a Deus, a gente tem colhido frutos, né? Um beijo pro meu filhão, Theo, pra minha filha, Luísa. Theo, Luísa. Theo e Luísa. E pro meu time, né, da Lead, que é uma galera lá, que você falou embaçada mesmo, a galera tá pessoal vindo é embaçado, cara. com vontade, uma galera que tá para aprender, tá aprendendo e estão desenvolvendo, né? E eu sou hoje muito grato, primeiramente a Deus, né? Ao meu sócio Miro também, que é um cara que acreditou também bastante em mim e desenvolveu essa parceria, que hoje é uma parceria nossa, né? E tem a imobiliária dele também em Itaquera, quem é da região de São Paulo, a MR Imóveis, que desenrola bem lá os projetos de São Paulo, top, já tem 4 anos lá de imobiliário, ele tem uma experiência também de mais de 10 anos também no mercado imobiliário, um cara super dentro do mercado e sabe muito desenrolar. E ao time lá, que é a Imobiliária Lead, que hoje é uma família ali, não é, a pessoa sabe lá,
E eu sou muito de ambiente. A minha gestão é muito em ambiente. Ambiente agradável, uma galera que esteja todo mundo ali, um ajudando o outro. E isso desenvolve muito. Né? A galera hoje lá, esse desenvolvimento deles está fazendo eles crescerem. Então eu queria deixar um abraço para eles aí também que vão assistir. Legal. Que ali não tem o que falar, não. É um ambiente gostoso, agradável e a galera desenrola mesmo. O dia que você tiver a oportunidade de ir lá, você vai ver lá. Eu vou, É, vou galera sim, lá cara. top. Vou sim. É da Eu hora. lembro que você palestrou lá. Foi. Eu lembro, eu vi Foi nos top, stories, a galera- tudo lá. Legal. Da hora. A galera fala até hoje. Foi legal. É sério Pô, mesmo. Da hora. Foi, desenrolou Mas bem lá. bacana. Mas é isso. Fechou? Pra quem tem a sua empresa, dá esse recado pra gente aí. Pessoal, para finalizar aqui, você que tem a sua empresa, tá? Você que tem o seu negócio, igual o Israel sempre fala, o marketing é a alma do seu negócio e nada mais, nada menos do que o Philcast para divulgar nas nossas redes sociais a sua empresa de uma maneira bem descontraída, divertida e sólida, beleza? Então, se você quer a sua empresa divulgada por nós, pelo Philcast, entre em contato com a gente, tá? Tem uma equipe preparada para tirar todas as suas dúvidas em relação ao marketing, a preço, enfim, toda estrutura nós temos para atender vocês nessa questão, beleza? E é isso. Tamo junto, amanhã vídeo no canal. A Às gente vai 11 estar horas. disponibilizando o link depois pra vocês. Vamos estar marcando também o Paulo. Isso. Oh, eu já esqueci A o nome Imobiliária do Lead. convidado. A imobiliária. Não, hoje eu tô voado. Entendeu? Mobiliária Lead, o Paulo, beleza? Galera, segue E ele é também. isso. Se alguém quiser tirar uma Por favor. dúvida, pode chamar também Pode no, chamar, no lógico. direct aí, Com ó. certeza. É isso aí, vamos tacar a marcha. Gente, obrigado, um abraço. Ó, vocês viram o recado do Wellington, agora eu vou precisar mais do que nunca da ajuda de vocês, entendeu? A gente ainda vai sentar para fazer alguns ajustes, algum alinhamento, no caso eu, o Wellington e o Israel, entendeu? Apesar dele estar ficando um pouco ausente. E é isso, galera, vamos tacar a marcha. Philcast está na casa, não pode parar. Pode parar. Beleza? E Preciso da ajuda de vocês agora. É isso aí. Beleza? Valeu, tamo Obrigado, junto, irmão. viu? Obrigado mesmo Paulo, de coração. obrigado, irmão. Eu Deus que agradeço, abençoe, foi ótimo. fechou? Tirou muitas dúvidas. E vai ter a legal. próxima, hein? Com certeza. certeza. Com bastante certeza. coisa pra gente falar ainda. Demorou. certeza. Ficou bastante coisa Beleza? pra falar ainda. Frodo, tamo junto, meu irmão. Muito obrigado. Esse foi mais um podcast, o nosso Philcast. Valeu, galera. Tamo junto.